O Roberto, galera, pra quem não conhece, Roberto Malé, tá? Ele é ator, tradutor, professor de filosofia e é mestre no teatro. E a gente também não conhecia. Quando a gente assistiu a Oficina do Diabo, a gente não conhecia o Roberto Malé. E pra vocês que não assistiram, né, eu costumo dizer que bons filmes, eles precisam de uma boa história e bons personagens. E quando a gente se depara com o Roberto, com o Malé, você realmente tem um personagem impactante. Essa é a definição. É um personagem impactante. Não só pela sua construção, pela sua caracterização, mas também por causa da atuação. Malé, se apresenta um pouquinho também para nossa audiência, porque creio eu que você já tinha dito pra gente que você não tinha feito nenhum filme. Primeiro filme que você faz. Sim, primeiro né? filme que eu faço. E logo no primeiro filme o cara já pega... Sim, mas eu faço teatro desde os 15 anos. Exatamente, mas conta um pouquinho da sua vida, da sua experiência, sua trajetória e essa chegada também na Oficina do Diabo. Bom, eu comecei, como eu dizia agora, lá com 15 anos, a fazer teatro amador em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre. Depois, em 80, eu entrei para o curso de teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ali eu conheci a Maria Helena Lopes, que é uma grande diretora de atores. É diretora de teatro, mas ela trabalha muito a questão do ator. E ela foi a minha grande mestre em interpretação. Eu aprendi o que é teatro trabalhando com a Lena, que a gente chama carinhosamente de Lena, e no grupo Tear, onde eu atuei por 5 anos. E nesse período, na década de 80, meu trabalho fundamentalmente era de ator. Eu queria ser ator. Né? Depois, mais para o final dessa década, eu já comecei a dar aulas, né? Para sobreviver, porque, na verdade, ainda meu projeto era atuar. Mas a coisa das aulas, eu também tenho essa, vamos dizer, vocação, a esse talento de professor. Né? Dei muita aula durante a minha vida inteira. Né? E comecei a dar aulas e aí acabei indo para a direção de teatro, né? E aí, a partir desse momento, que aí já foi quando eu vim para São Paulo, em 92, fundei o Grupo Tempo aqui, o qual eu dirigi por 10 anos aqui na cidade. A gente fez vários espetáculos. Aí, nesse tempo, eu não atuava mais. Aí, no início de 2001, eu fiz um espetáculo como ator novamente, com a direção do Mário Santana, que é uma adaptação do Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, e ali eu voltei a atuar também, mas não foi o foco também, né? O meu cotidiano era e continua sendo, agora eu estou aposentado da Unicamp, mas era dar aula e dirigir. Então, eu dediquei ao teatro e ao trabalho de ator a minha vida. Quer dizer, se tem uma coisa que eu conheço bem, é o trabalho do ator e a formação do ator, né? Então, isto já deu, vamos dizer, já me deu muito a base para esse trabalho. Né? Quer dizer, sem dúvida, fazer cinema foi pela primeira vez. Mas eu sou cinéfilo também, já vi muito cinema. E tenho a intuição da diferença. Quer dizer, no cinema, ele é minimalista, você precisa fazer muito pouco. Já no teatro, você tem que fazer menos do que as pessoas acham. Geralmente, os atores superinterpretam. Eles acham, eu sempre brinco dizendo para o aluno assim, não confunda expressar, né, com espremer. Uhum. Né? Porque os caras acham que assim, você tem que fazer umas coisas. Forçar muito no gesto. Força muito. Né? O próprio Stanislavski dizia, você tem que tirar do 80% em geral, porque o ator tem essa tendência a exagerar. Eu não tenho, já desde menino, quer dizer, desde jovem, tenho a mesma intuição do jogo teatral, sabe? Eu acho que é uma vocação mesmo, é um dom que Deus me deu. Eu trabalhei muito sobre isso também, mas é algo que é um dom também. Né? Então, eu tinha intuição, sabe? Quer dizer, eu sabia onde estava a câmera sempre, quer dizer, e, portanto, estava atuando, levando em conta sempre a relação com a câmera, sabe? Foi muito
sob esse ponto de vista, foi muito orgânico. Eu não senti dificuldade, a não ser a dificuldade natural do trabalho de construção de um trabalho artístico, né? A única dificuldade mesmo, aliás, anteontem, eu acho, no podcast lá da BP, eu acabei não falando isso, foi a memorização do texto, porque é muito texto. Né? E é um texto, não é um texto fácil, né? Não é um texto fácil. É teologia com filosofia, com... Sim, e fazia uns 15 anos, não, 20 anos que eu não trabalhava como ator, criando algo. Então eu estava desacostumado, tanto que assim, o Felipe acompanhou e sofreu um pouco esse processo, porque no primeiro período, se pegar os 2 meses de gravação, os primeiros 15 dias, particularmente, eu estava aquecendo ainda, então eu esquecia com facilidade, sabe? A dificuldade foi mais material, assim. Mas foi muito, complementando aqui, foi muito, um dos processos que foi muito legais, assim, é que primeiro teve um processo pré-ensaios, assim, que foi um processo de estudo mesmo, né? Eu lembro que você mandou um curso seu, a gente ficou discutindo, trocando algumas referências, até sobre métodos mesmo de atuação, então foi uma conversa muito produtiva nesse sentido, assim. Eu lembro que você me provocou com algumas questões que eu achei muito legal a perspectiva, depois você pode comentar um pouco, né? Porque a gente é muito habituado à ideia de que o ator, ele precisa sentir aquele personagem, ele vive aquela mesma história que o personagem, né? Então ele viveu o diabo, ele viveu e a gente tem um pouco dessa ideia de que a boa atuação é a que quanto mais o cara conseguiu viver exatamente aquele personagem, né? Tentar se colocar no lugar daquela pessoa naquela situação e tal. E o Malé, ele trouxe uma outra forma de enxergar a construção do personagem, que eu queria depois que você comentasse um pouco, que era muito diferente do que eu imaginei, do que eu estava acostumado a ouvir, até em literaturas que eu tinha tido algum contato. Tem toda uma linha de influência, Sim. Talvez o Stanislavski e tudo mais, aquela coisa da Chubbuck também, né, do processo do ator, que beleza, você vai ter ferramentas e coisas ali que eu acho que... Mas ele trouxe uma outra perspectiva de associação com imagens e outras coisas, que no início eu achei um pouco conversa de maluco, mas depois, vendo a construção do personagem, de como ele ficou, e um pouco das imagens que eu sei que ele foi trazendo, e um pouco do... Para mim fez muito sentido, eu achei muito interessante, assim, né, de se expressar poeticamente por esse caminho, assim. Mas, enfim, eu queria deixar que você comentasse, porque eu acho que esse é um assunto interessante que as pessoas não têm muita ideia, assim, né? É verdade. Porque se tem uma espécie de senso comum que os próprios atores alimentam. Porque o ator tem isto, né? A maioria dos atores, eu sou um bicho meio especial nesse sentido, né? Porque já com 20 anos, quando eu contava minha trajetória ali, eu pulei isso aí, eu conheci uma professora de filosofia no início do meu curso lá na universidade e descobri Platão através dela, enfim, a filosofia, ela era uma nietzschiana, então eu estudei Nietzsche, ali li tudo que o Nietzsche escreveu, que tinha em português na época, que já era bastante... Enfim, então eu tenho uma formação filosófica. Então eu compreendo, teoricamente, o trabalho do ator de uma forma que eu não conheço atores, mesmo professores, que tenham essa visão, porque conectada com a prática. Não é uma visão abstrata, porque eu sou ator também. Então isto me deu um instrumento, vamos dizer assim, me deu uma matéria sobre a qual refletir, onde eu não me enganava. E um dos grandes enganos, quer dizer, a maioria dos atores, quando vão falar, teorizar sobre o ator, só dizem besteira. É muito impressionante isso, porque não é a mesma coisa você ter o talento prático de uma arte e uma compreensão teórica sobre essa arte. Então, eles fazem uma coisa, quer dizer, eu sempre digo em sala de aula isso, né? O homem é o único animal capaz de fazer uma coisa acreditando piamente que está fazendo outra. Esse é o nosso dia a dia, quer dizer, o demônio trabalha, inclusive, muito nesse sentido, né? Ele te apresenta uma coisa como se ela fosse muito boa. E você acredita nisso, porque as tuas paixões, etc., te alimenta, né? Você alimenta essas paixões naquela visão. Principalmente através do ventre. Do ventre. E dos 5 sentidos. Daquele órgão um pouco inferior. Né? Então,
alguns comentários mesmo agora, depois da estreia do filme, as pessoas perguntam como foi viver o diabo, e eu digo, eu não vivi o diabo um segundo sequer. Aliás, você não pode viver outra vida. Você está fadado a viver a sua, é a única que você tem. Porque tem aquela mística do... Eu não sei se o nome correto é esse, o método. Sim. Que é o cara que o Valerinho tava falando. Eu acho que o Heath Ledger fez isso. O Heath Ledger, do né? Coringa, que é o cara que mergulha, ele vive aquele personagem, ele fica naquele personagem mesmo não estando atuando, trabalhando. O Robert Downey Jr. também virou meio Homem de Ferro. Muitos atores fazem isso. Isso é um perigo, porque na verdade não precisa fazer. É possível trabalhar por aí? É possível, mas é muito perigoso e não é necessário. No cinema isso é mais, vamos dizer, eficaz do que no teatro, porque no cinema, de uma certa forma, na maioria das produções, você tem gestos realistas, né? Então é muito próximo se o cara está agindo como ele age na vida comum. Quem dá o recorte, quem cria o estilo de linguagem é a câmera, né? Não é o ator. Então, tanto que às vezes não atores, muitos diretores trabalham com não atores e funciona muito bem, desde que você saiba conduzir o ator nesse sentido, né? Teatro já não. Então, no teatro você tem muita clareza disso, não dá para viver a personagem, se bem que também tem essa mística aí que só atrapalha a jogada, sabe? Quer dizer, é uma vivência imaginária, mas imagina se você, de fato, se um ator vivesse as emoções do Otelo na cena final da peça. Você ia precisar de uma atriz por dia, porque ele mataria a Desdémona, se ele sentisse de fato o que o Otelo sente. Então não é verdade isso, não é, sabe? Então o que o ator faz é encontrar o gesto, a ação adequada, a melhor ação possível para gerar no espectador. O espectador preenche a cena com a sua imaginação. Você está entendendo? Então você cria algo e você cria uma espécie de vazio que o espectador preenche. Por isso que não dá, quando você superinterpreta, você não dá margem para a interpretação. A imaginação do cara não funciona, você já deu tudo para ele, porque você quer que ele leia o que você está fazendo de uma certa maneira. Isso não é arte, a arte sempre é múltipla, o sentido está sempre em aberto, você está entendendo? Então, eu acho que isso é muito importante. No fundo, as pessoas, se percebessem isso com mais clareza, e não é difícil, o difícil é você rever todos os seus conceitos que você já tem, as práticas como ator, né? E aí, às vezes, você não consegue se livrar disso. O trabalho de formação do ator é um trabalho muito negativo. É você se desfazer de maus hábitos, sabe, de tensões que agora já fazem parte do teu corpo. Então, uma coisa fundamental, por exemplo, no trabalho da criação do Fausto é o nível de energia em que eu atuo, que é um nível bem mais alto do que o nível cotidiano. Eu estou aqui no nível cotidiano, estou falando, mas se eu vier para cá, por exemplo, você percebe que aqui tem mais energia, como se eu começasse a irradiar energia. É como se, e alguma coisa acontece mesmo que é meio imaterial, né? Então, se você vem para cá, eu não preciso sentir nada para fazer isso. Eu preciso sentir meus músculos, preciso sentir meu corpo e saber o estado deles, você percebe? Cara, é sensacional. Pô, é uma aula, hein? Né? Quando ele deu essa mudada aqui, quase deu isqueiro pra ele aqui, ó. Quer fumar um cigarro?